Então vamos lá. Capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Nós continuamos nas instruções dos espíritos quando eles tratam do orgulho e da humildade. Bom, a gente já começou esse item há 3 semanas atrás. A semana passada a gente começou essa parte e hoje a gente vai retomar. Por que a vez de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração? Por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Então, ele está conversando já faz um tempo conosco sobre orgulho e humildade. Então, quando a gente começou essa discussão, eu falei assim, que eu ia trazer um vídeo para mostrar a humildade, porque a gente não ia ter argumento para falar da humildade. E ele está até agora descrevendo tudo que é nosso orgulho. Porque ele já sabe que se gastar tempo descrevendo humildade, ele vai de novo falar de alguma coisa que a gente não sabe o que é. Então, não ia dar para fazer registro. E vê que agora que ele vai falando do orgulho e perguntando, ele vai falando de situações que para nós são muito concretas, que a gente conhece de muito perto e já sentiu, para ir delineando o quanto tem de orgulho na vida, para daí, então, a gente conseguir entender o que é humildade. Então, ele está nesse desenvolvimento desde o começo dessa instrução. Então, olha só. Quando ele pergunta assim, por que a gente tem estima com o que brilha e encanta os olhos do que com o que toca o coração? A gente consegue perceber isso como uma realidade? Aquilo que enche os olhos nos encanta muito rapidamente? Tem mais força do que aquilo que toca o coração? Então, eu preciso avaliar se eu já me identifiquei com isso que ele está perguntando. E ele não está falando assim, você por um acaso é assim, ele está falando assim, por que você faz isso? Ele não está em dúvida que é assim que a gente funciona. Ele só está perguntando, por que a escolha é essa? Então, ele já definiu que é assim que a gente funciona. Então, é para a gente pensar e ver por que será que eu faço isso. Eu me encanto com as coisas que são muito belas, muito grandiosas, muito suntuosas, muito ricas, mas aquelas que me tocam o coração, tudo bem. Depois a gente vê. Então, ele só está perguntando por quê. Depois ele fala assim, por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Então, quando tem uma coisa muito rica, muito grande, muito potente, que parece, ele falou, vocês vão tudo adular. Mas uma pessoa extremamente virtuosa, que não tem um sobrenome marcante, nem uma posição especial, ela vai ser ignorada. E ele não está falando assim, olha, pode ser que, ele está falando, por que vocês fazem essa escolha de novo? De verdade, a gente consegue assumir que faz isso? Vocês acham que vocês não fazem isso? Faz ou não faz? Porque a gente tem que entender, eu vou falar tudo de novo, fica até cansativo. Quem normalmente vai trazer um texto desse é um especialista do assunto. Então, o que já está definido? Ele está desenhando para nós o comportamento atual, que é para a gente identificar o que é o orgulho
que está tão incrustado no nosso funcionamento e que às vezes a gente se distrai. Então, porque eu estou tão habituada com isso que eu me distraio que eu faço isso. Então, ele está desenhando para depois eu falar assim, nossa, é mesmo. Se isso está ocupando esse lugar, aí não vai caber humildade, porque não cabe orgulho e humildade no mesmo lugar. Então, se eu faço, tem razão, eu não tenho. Só que se ele não faz o desenho do que é orgulho, a gente tem a impressão assim, ó, eu estou achando que eu até sou humilde. Não é verdade. Mas ele está com calma desenhando. E aí, se a gente vai perguntando, a gente vai percebendo o quanto esse comportamento que ele vai descrevendo é verdade em todos nós. Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem. Todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem, que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. A gente consegue se perceber nessa situação que ele acabou de descrever? Sim ou não? Então, ó, que ele está só outra vez desenhando uma situação que é comum e que a gente observa bastante. E que eu penso que, assim, ó, a hora que a gente vai analisar, infelizmente, é a nossa realidade. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem de seus defeitos? Então, agora, ó, ele deixou claro uma coisa, que ele desenhou, mas que ele não está falando que é um problema essa pessoa ser importante, rica e tudo mais. Mas agora ele está falando da nossa responsabilidade. Se vocês valorizam isso, quem é que vai ser um estímulo para que essa pessoa se modifique? Ela não tem estímulo. E se você percebeu isso, qual é a sua responsabilidade enquanto coletividade e sociedade? Né? Porque a ideia de globalização é para tudo e para todos. Não é um fenômeno isolado que a gente vai ver na ecologia ou na economia. É em tudo. O sentimento de um interfere no sentimento de outro. O que é sentimento coletivo define o que é ação e reação numa coletividade. Então, seja lá o que for que está acontecendo, isso é fundamental. Porque qual é a minha parte nesse todo? E quando a gente entende bem o que ele está perguntando, a gente vai perceber que, de certa forma, é fato. A gente faz exatamente a colocação dele. Ó. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem, ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem de seus defeitos? Então, é uma coisa que a gente já está acostumado entre nós, falar assim, ó, dinheiro abre as portas, sobrenome é importante, aqui na Terra o que vale não é o QI, é o quem indica mesmo. Então, ó, se eu sei que isso é uma coisa que, de certa forma, a gente atendeu, a leitura dele está impecável. A gente mede as pessoas pelo tanto de poder, pelo sobrenome, pela posição. Isso tem valor. Isso vai passar na frente, vai ser privilegiado, vai ser mais cuidado, vai ser mais olhado. Mas e aquele outro? Ele falou, talvez vocês nem cumprimentem.
Por quê? Porque não é objeto de preocupação. É como se, não tendo dinheiro, não tendo sobrenome, não tendo um cargo, nada vale. Deixa de existir. Então, quando ele faz o desenho, aí a gente olha e assusta e fala, é fato. Porque se a gente avaliar, eu consigo relacionar igual com a descrição que ele faz, com o sobrenome, poder e dinheiro. Do mesmo jeito que eu relaciono com o outro que ele diz, tenho mérito na obscuridade. A minha força moral garante que do jeito que eu sou com um, eu sou com o outro igualzinho, ou eu ainda fico... Semana passada foi legal, a gente estava em poucos, e a gente... Então, uma das coisas que apareceu aqui nessa resposta foi assim, mas quando a gente lida com quem tem dinheiro, poder, posição, se a gente fizer o que a gente quer, dá medo. Mas com quem não tem nome, nem dinheiro, nem posição, eu faço o que eu quero, o que eu acho, e não preciso me preocupar. Então, o que é de fato que eu tenho medo? Porque eu preciso identificar, porque é isso que nós usamos como uma justificativa de agir. Mas o fato é, por medo ou não medo, eu faço diferença. E o que me leva a fazer a diferença? Essa é a informação preciosa a respeito de quem sou eu. Porque senão eu vou ficar em dúvida de fato, porque vai ter hora que parece que eu não tenho orgulho. E aí, quando eu começo a tentar responder, eu vou falar assim, não tem jeito de não ter. Porque é quase que automático, eu faço isso que ele está apontando. Aí, então, para ajudar a gente a raciocinar, eu busquei umas argumentações lá no Livro dos Espíritos. O apego as coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Então, quando eu respeito sobrenome, título, posição, por que eu faço isso? Quem manda em mim nessa hora? O meu materialismo. Então, vai dar a impressão para nós algumas vezes que nós não somos materialistas. Mas quando isso é o carro-chefe, eu sou. Porque o sobrenome da pessoa ou o cargo que ela ocupa me impressiona muito mais do que o espírito que ela é. Então, lembra quem estava aqui, né? Quando a gente viu lá o filminho da questão do Jorge, que era um mendigo? Ou seja, a expressão espiritual daquele mendigo era altíssima. Mas ninguém dava bola para ele. E muitas vezes a gente pode ignorar pessoas de uma grandeza espiritual magnífica, mas que a gente não registra. E às vezes eu cuido demais sem perceber que é só por um interesse relacionado ao materialismo, de um sobrenome, um título, uma posição, um cargo. E aí me dá a impressão que eu estou fazendo uma coisa boa, produtiva, quando, na verdade, eu estou só atendendo ao meu interesse. Eu não estou conseguindo olhar para o outro como irmão. Eu estou avaliando o que ele tem. E como é bom, fica bem com essa pessoa. O outro, como ele materialmente não tem nada, o meu materialismo não se interessa por ele. Então, eu não sinto nada. Ou seja, é uma indiferença. É nada. Então, é isso que ele está colocando. Então, essa situação vai estar ligada
a esse sinal de inferioridade que eu trago, que é valorizar demasiadamente posição, sobrenome, cargo, título, mas eu não sinto pessoas. Eu não entendo de espírito. Eu paro nesse limite. E isso vai responder por outras situações nossas de vida. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Eu sou uma personalidade que estou aqui, nesse momento, ocupando esse lugar. E o meu egoísmo fica extremamente vinculado à personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade, destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções. Ele necessariamente combate o egoísmo. Quando a gente discutiu isso, era lá, acho que no capítulo 3, quando ele tratava do ponto de vista. Por qual ponto de vista eu vou avaliar a minha vida? Então, quando a gente for pensar em analisar qualquer situação, a gente vai ter que lembrar o seguinte, nesse momento, eu sou essa personalidade. Mas essa personalidade está aqui para um período de duração, que pode ser de segundos. Tem um povo aí batendo um século e 4 anos. Tem uns que gastam mais tempo, mas é só o período. Quanto mais essa personalidade dura, mais nada. Ela dura só um período. Então, se eu valorizar quem eu sou, que título eu tenho, o que eu faço, qual que é a minha profissão, qual é o meu sobrenome, eu estou olhando só aqui, o intervalo. Mas eu não sou o intervalo. Eu sou um espírito que já vivi vários outros intervalos, vou viver outros tantos. Então, quando eu tenho que entender quem sou eu, não adianta eu saber de um intervalo. E se eu me apegar no intervalo, a confusão vai ficar enorme. Então, por isso que ele fala, se você entender que o ponto de vista para analisar a vida é o ponto de vista espiritual, eu não vou analisar aqui agora. O meu olhar vai ser daqui, porque aí eu vou entender que eu tenho muita coisa e que agora é uma oportunidade. E se eu ficar mais atenta ainda, eu vou entender que, como espírito, essa personalidade era para facilitar o meu crescimento moral. E a pergunta vai ser, o que, moralmente, eu preciso expandir com urgência e que essa vida é o grande facilitador. Porque agora eu estou começando a buscar quem sou eu como espírito. E aí o meu cargo não tem mais tanta importância. Importância ele tem a partir da transformação moral que ele é capaz de me oportunizar. Porque se eu usar esse cargo para ser um tirano, um déspota, ele não vai me servir de crescimento moral. Talvez as portas da terra realmente se abram, porque o meu poder vai impressionar a muitos. Mas eu, espírito, não vou encontrar a paz que esse cargo poderia me trazer, que era, eu recebi um cargo de poder, onde posso ser justo, onde eu posso fazer com que outros cresçam, porque eu estou num lugar que me dá a oportunidade de enxergar quem está à minha volta e definir
como eu posso ser útil? Mudou totalmente a conversa. Por isso é que ele fala, ó, que iria então reduzir e combater o egoísmo. Agora, se eu não entender algo maior que isso, eu vou ficar só na leitura da personalidade e não vou sair desse lugar. Então, para a gente entender com mais clareza, então nós vamos definir o que daqui para frente a gente vai entender como personalidade, e quando eu não estiver falando da personalidade, de quem eu estou falando. Então, ó, personalidade é transitória e assinala etapas reencarnatórias definidoras de experiências nos sexos, na cultura, na inteligência, na arte e nos relacionamentos interpessoais. Então, eu não posso falar assim, ó, eu sou a Luciana, eu estou. Por quanto tempo? Por essa vida. Acabou essa vida, a transformação já processada, obrigatoriamente já dá como resultante uma outra personalidade. Então, personalidade, ela veio comigo para ser transformada. Eu preciso fazer aquisições para que isso se modifique. E para tal, ela necessitava, então, ó, de experiências importantes, talvez numa vida como mulher, talvez em outro período no sexo masculino. Por quê? Porque fisicamente eu necessito de facilitadores, porque Deus, dentro da sua misericórdia, me auxilia. Então, imagina só, que para o meu espírito crescer, eu tenha muita necessidade da coragem, porque eu sou um espírito que já tem algumas possibilidades, mas na hora de fazer, eu recuo. Eu não dou conta. Que tipo de hormônio iria me ajudar muito a ganhar coragem? Eu estou falando da questão física, eu estou falando de hormônio de verdade. Que hormônio facilita a coragem? Gente, hormônio masculino é de muito mais explosão. Vocês já viram um monte de espírito bem, mas bem acovardado que nasce no corpo masculino e se apavora com ele? Por quê? Porque ganhou um instrumento que põe pilha na coragem. O espírito não tem, ele faz assim, ó, agora é comigo, agora é comigo. Porque o hormônio cobra. Aí, como cultura, eu nasço num país de sociedade machista, que culturalmente vai olhar e vai falar assim, é com você, vamos. Esse é o facilitador da personalidade. Então, olha só, essa personalidade é enquanto o espírito tem essa necessidade. Isso não vai durar. E muitas vezes eu vou precisar de determinada profissão, de determinado sobrenome, de determinado cargo, de determinada cidade. Por quê? Porque vai ser o facilitador para desenvolver o ponto onde meu espírito estacionou. Isso é personalidade. Transitória. Dura uma experiência. Por isso que ele está colocando. Se você se apegar à personalidade, que é parceira, então, agora, do seu egoísmo, você vai viver essa experiência como se ela fosse única, e não como se ela fosse um período de oportunidade de transformação. E aí isso me distrai, e quando acaba a experiência, eu vou falar, não fiz nada do que precisava ter feito. Eu não aproveitei nenhuma das facilidades que essa vida me trouxe, porque eu distraí com aquilo que eu estou, mas que eu não sou. Porque, olha, eu posso ter o título que eu quiser. Se eu morrer amanhã, no outro dia, o que acontece com o título?
eu sou o CEO da maior multinacional instalada no Brasil. Morri na segunda, quem que é o CEO na terça? Eu é que não sou. Ó, acabou. Acabou aqui. Então, eu estava naquele cargo, mas o cargo não é meu e nem eu sou o cargo. Agora, se eu me confundo nesse poder que tem o cargo, eu vou achar que eu sou um espírito poderoso. E isso é a maior ilusão que a gente arrasta. Porque talvez, acabando o cargo, eu vou perceber que meu poder é nada. Então, vocês lembram de um relato do Schwarzenegger, que logo que ele perdeu todas as honrarias do cargo político dele, ele se instalou na calçada de um hotel, porque ele falou assim, olha, acabou aquele poder, as pessoas nem me recebiam mais. Quer dizer, me receberam, facilitaram, enquanto eu tinha o cargo, ou enquanto eu estava no sucesso, acabou aquilo, as pessoas passaram a ignorar a existência dele. Porque agora ele está velho, agora ele não era mais, ou seja, agora acabou. Então, tentaram acabar com ele junto com tudo que acaba, porque já era passageiro. E ele, num ato para mostrar e chamar a atenção, ele se instala lá na calçada de um hotel e faz a reclamação dele em relação a essa distorção. Então, assim, é uma coisa bem simbólica, mas para a gente entender que a personalidade não é o que o meu cargo pode me dar, ou o que minha profissão pode trazer, ou que o meu sobrenome pode me garantir. Mas sim a conquista que eu tenho como espírito, e isso sim sou eu, porque essa é a minha força. Os demais podem passar de um dia para o outro. Individualidade. Por individualidade, nós vamos entender a somatória de todas as experiências. É o ser pleno e potente. Talvez outra pessoa no lugar dele ficasse com depressão, se sentisse rejeitado. Ele decidiu falar para o mundo que ele não concordava com essa postura. Então, quando a pessoa tem uma conquista de humildade ou ética, moral, que a torne capaz de, ela vai passar por situações e ela tem de onde tirar força. Porque ela tem uma bagagem na sua individualidade. Mas se eu não trago uma bagagem na minha individualidade, quando a personalidade enfrentar problemas, eu vou parar e ficar sem recursos. E a gente vai receber muitos estímulos para fazer essa diferença. Então, olha, hoje eu estou aqui em pé, caminhando. Eu posso garantir que essa situação vai perdurar até o fim da minha vida? Não posso. Eu posso sofrer um acidente amanhã e não andar mais. Algumas pessoas sofrem um acidente, param de andar, e elas têm recursos internos na individualidade relativos à humildade, aceitação, renúncia, que elas continuam muito bem, obrigada, a partir daí, continuam agradecendo a vida e fazendo tudo o que tinham para fazer. E se superam achando coisas incríveis que servem de verdadeiros exemplos para todos nós. Outras pessoas, quando encontram um obstáculo desse, paralisa. E a única coisa que elas conseguem falar é assim, ó, a vida acabou. Era melhor ter morrido. O que ela mostra? Que a vida tinha só o valor da personalidade. Da individualidade, ela não conseguiu trazer recursos. Talvez porque mesmo não os tenha construído. E aí ela não tem como acessar a humildade. Eu preciso de você, que precisa da humildade e entender, eu vou ter que mudar de ritmo, vou ter que flexibilizar. Por quê? Porque essa oportunidade me trouxe um estímulo para transformar o que eu pensei que eu fosse. E agora eu entendi que não sou, porque a personalidade, ela está, mas ela não é
ela é extremamente transitória. Ela vai mudar. E vai alterar muitas vezes, com vários estímulos. E eu vou ter que ajustar isso na vida. Senão eu não dou conta, muitas vezes, dos obstáculos que chegam. O homem deseja ser feliz. E natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso, é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra, que pesquisa as causas de seus males para remediá-los. Então, olha só, eles estão entendendo que a gente tem essa ânsia por ser feliz, por organizar a coisa de uma forma harmoniosa e não sofrer. Ele fala, isso é natural. Precisa ser assim. Porque se a gente não tivesse esse estímulo, talvez a gente ficasse paralisado ou muito acanhado. Isso é natural. Mas chega um momento que eu vou ter que reavaliar. Agora, o que essa luta está me trazendo? Porque muitas vezes a gente diz assim, ó, mas eu preciso trabalhar porque agora eu quero tal coisa. E aí eu já não sei mais por que eu estou fazendo. E eu não estou mais conseguindo ficar feliz com o que eu faço. Porque agora chega a hora que a maioria de nós está com necessidade de mudar o ponto de vista. Porque se eu não mudar o ponto de vista, o mundo agora é muito rápido. O que eu sei hoje, talvez a semana que vem, vai estar superado em muito. Então, nessa velocidade não dá mais para ser. E aí a gente não consegue parar de correr porque a gente não acompanha mais todas as coisas. E se eu não alterar o meu ponto de vista, isso vai me trazendo uma inquietude e uma angústia que eu já não dou conta mais da vida. E ou eu posso cair no desânimo ou na revolta. Então, eu vou precisar inverter o ponto de vista para eu falar assim, ó, o que mesmo? Essa personalidade facilita. E o que é a minha necessidade? O que eu percebo em relação às minhas tendências e dificuldades que essa personalidade tem facilitado? Então, esse estímulo é importante para que a gente possa dar sempre um passo mais. E, infelizmente, às vezes a gente cai em discussões que ficam muito estéreis. Então, ó, quando eu falei que o hormônio masculino é um facilitador, é fato. É fato. Assim como o feminino ajuda o que mesmo? Gente, o que o hormônio feminino auxilia? Sabe. Ó, paciência, ternura, docilidade. Vocês conhecem uma mulherada levada da breca, briguenta pra caramba, que fica tudo apavorada de ser mulher? Doida com esses hormônios que dá nó na gente, faz chorar, e a gente fala assim, ai, que horror que é isso. Então, que horror que é isso que me põe em contato com tanta sensibilidade o tempo todo? E que, dependendo da variação dele, vai passar a propaganda da margarina e eu vou ficar emocionado e chorar com aquele trem? Mas que horror é esse? E aí, eu quero ficar boa de briga. Por quê? Porque eu não dou conta de aceitar que essa personalidade vai facilitar isso. E vai me colocar em contato com isso o tempo todo. Aí não adianta vocês ficarem bravos. Mas você está querendo dizer... Não estou querendo dizer nada. Eu estou falando que você escolheu um instrumento que te ajuda nisso. Agora, pergunta para você. Se o seu espírito for mais dócil, o quanto a sua vida será mais fácil? Se você for um espírito com mais paciência, quanto a sua vida será mais fácil? Assim como, se eu for um espírito de mais coragem, quanto a minha vida será mais fácil. Porque o instrumento eu escolho como facilitador. E o que a gente está vendo hoje?
que muitas vezes a gente para ficar discutindo as polaridades masculina e feminina como se elas fossem em si o grande problema. Não, não é o problema. Gente, eu não tô mulher, mas eu não sou mulher, eu sou espírito. Pode ser que, numa próxima etapa, eu precise nascer homem. E talvez, por todo aprendizado desse universo, nas primeiras encarnações masculinas, eu fico um tantão perdida naquilo. Vou ter que aprender um funcionamento novo, com um hormônio novo, de um jeito novo, com uma exigência nova. Vou me perder um pouco. Normal. Qual é o problema disso? Aí a gente transforma a experiência num problema e esquece de ler a grande função do instrumento. O que esse instrumento facilita na minha vida? Por que foi esse que eu escolhi? Qual é o limite do meu espírito que precisou desse instrumento? Porque é isso que vai fazer a diferença. Né? Então, por conta do ponto de vista equivocado, a gente gasta tempo, muitas vezes, com discussões que são estéreis, não vão chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque não é o que importa. Então, quando ele fala dessa nossa busca da felicidade, essa vida foi construída para facilitar o nosso alcance da felicidade. Se ser humilde vai tornar a minha vida muito mais simples, vai me dar muito mais força, isso vai me fazer muito mais feliz. Se ser uma pessoa paciente e devotada vai me fazer mais feliz, foi assim que Deus permitiu que a minha vida fosse planejada. Agora, Ele não está pensando em qual é o seu prazer material imediato, porque isso quem olha é a personalidade. O que é avaliado aqui? A sua felicidade real precisa de quê? E aí a vida traz essas oportunidades para que eu consiga, de fato, ser feliz. E vê, para nós que já andamos um pouco, né, devemos estar mais ou menos na metade assim, da vida, a gente olha e fala assim, em tal situação, se eu tivesse sido uma pessoa mais ponderada, eu teria sido muito mais feliz em determinada situação. Que como faltou calma e ponderação, eu precisei resolver muitas situações daí em diante, que me custaram muito, que me desgastaram muito. Mas agora a gente percebe que essa vida é um convite constante a desenvolver a ponderação. Essa mansuetude, com a palavra que eu conheço só do Evangelho, né? Porque olha que interessante, ser manso, ser brando de coração. Gente, que conquista maravilhosa. As pessoas vão falar e você vai olhar e vai falar assim, entendi que você está nervoso, mas para mim está tudo certo. Olha que legal que vai ser, porque agora se a pessoa altera a voz, a gente fala assim, o que foi? Quer briga? Vamos lá, que eu já... Aí o inferno começa, e a gente gasta dias sem dormir, ou comendo mal, ou com dor no corpo. Por quê? Porque essa conquista eu não tenho. Mas como Deus é bom, misericordioso, Ele sabe que para eu ser feliz, do que eu preciso? Mansuetude, paciência, ponderação. Qual é a lição que semana que vem Ele vai me dar outra vez? A mesma. E eu vou falar, não, de novo. De novo isso. E com muita calma e paciência e respeito, sim, outra vez. Vamos melhorar o estímulo. Em vez de 1, vamos colocar 2, para você entender que precisa. E aí a gente fala assim, eu vou enlouquecer. Eu não estou aguentando mais, não. Eu quero ir embora de tudo, eu vou largar tudo e vou sumir um tempo. Eu quero mudar para a praia, vou vender latinha na praia, que é melhor. Vocês já falaram isso. Então, aí a gente quer fugir. Mas como Ele é bom, Ele espera a crise passar.
A gente recupera, reergue, sabe o que ele oferece de novo? A oportunidade de aprender a lição que eu não aprendi. Quem que vai aparecer no meu caminho? Uma pessoa inadequada, que vai falar coisa na hora errada, que vai me tirar do sério e me mostrar que o meu coração não é brando, que eu não sou mansa, que eu não sou ponderada e que paciência é categoria inicial, peso-pena da paciência. E assim a gente começa tudo de novo. E quanto tempo Deus faz isso com a gente? Quanto tempo precisar. Porque Ele respeita o tempo de cada um para aprender. Quem perde paciência ensinando os outros, somos nós que não temos. Ai, não, vou falar mais não, essa moça não aprende. Ele não, entendeu? O que é divino não perde. Então tá, ela não entendeu, vamos esperar um pouquinho, já já a gente ensina tudo de novo. E assim ele vai. Sabendo que aqui tem um grande facilitador para que eu aprenda, que vem com um estímulo físico, familiar nos relacionamentos, cultural do lugar a que eu pertenço, o ambiente que eu estou inserida, o tipo de arte e cultura que faz parte desse lugar, que é tudo para facilitar o que espiritualmente eu preciso para, de fato, ser feliz. Então, quando a gente vai aproximando dessa realidade, eu não vou mais olhar a vida além do personalidade. Eu vou subir o ponto de vista e vou olhar de cima e vou falar, olha, espiritualmente, o que essa vida tem me dado de oportunidade para crescer e transformar. E assim, eu vou identificando os pontos que são fundamentais para a minha modificação. Porque muitos de nós já identificamos o que a gente pensa e que não é alinhado com a lei de Deus. Só que às vezes a gente fala, mas eu não quero mexer com isso agora, ou eu não quero mudar isso. Tudo bem. Deus vai ter paciência com você. E Ele vai deixar até que você perceba que aquilo não está bom. Como Jesus explicou isso, né? Lá, 2019 anos atrás, a gente não ia entender. Então, ele falou assim, que tinha um senhor que tinha 2 filhos. E um falou assim, dá a minha parte da herança que eu quero ir embora. Eu não quero viver desse jeito que você vive. Eu não quero morar na sua casa. Eu quero a minha vida. E aí, o pai falou para ele, tudo bem, toma sua parte da herança e pode ir. Sabe como chamou essa parábola? Parábola do filho pródigo. Ele saiu da casa do pai, que era onde estava ajustadinho com a lei, e ele escolheu tudo que ele queria fazer, e ele foi fazendo. Ele transformou a vida dele só em diversões materialistas. Tanto que ele gastou a herança bem rapidinho. Só que aí ele foi percebendo que aquela coisa materialista não fazia ele ficar feliz. Então ele foi agravando a história, porque ele precisava cada vez de mais estímulo material. Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas não estava bom para ele. Então, aí a narrativa fala assim, ó, ele gastou dinheiro, ele foi para a esbórnia, até que não tinha mais estímulo material que desse prazer para o grande sofrimento que tinha nele. E uma hora ele se dá conta e ele fala assim, o que eu estou fazendo aqui dividindo comida com porco? Eu não tenho mais nada, eu virei nada. Sendo que quando eu estava lá, na casa do meu pai, ajustado naquela lei, eu tinha tudo. Então ele começa um esforço de volta, mas por decisão dele. E quando ele chega e retorna, o pai o recebe com uma festa e fica imensamente feliz, porque por experiência própria ele percebeu
que construir aquele monte de ilusão não tinha dado resultado. Então, é mais ou menos a colocação de Jesus para que a gente entendesse que a lei de Deus, essa casa do Pai, ela tem uma lei que estabelece. Mas se eu falar, não vou cumprir a lei, ele vai falar, tudo bem. Porque dentro dessa lei, respeito é uma coisa a se considerar desde sempre. Eu quero sair, ele vai falar, tudo bem. Mas eu vou, ele vai falar, pode ir. Mas eu não quero parar, ele vai falar, fique à vontade. Não tem nenhum relato na parábola que o senhor da casa tenha feito um movimento para impedir ou atrapalhar. Ele só respeitou. Então, todos nós, quando identificamos que hora que escapou da lei, isso só vai corrigir o dia que eu decidir. Enquanto eu não decidir, nós vamos ser respeitados. Só que qual é o problema? Que fora da lei, nós temos algumas consequências que são naturais, porque tudo que eu faço tem reação. Mesmo quando eu agir aqui dentro dessa lei, a lei de amor tem uma reação de amor. E se eu escolher ficar fora da lei, eu posso agir, mas a reação que me chega é fora da lei de amor também. E talvez um tanto penosa. Então, é essa a liberdade que todos nós temos e somos respeitados quando a gente busca qualquer coisa na vida. Tudo bem até aqui para a gente entender, então, a questão do orgulho e da humildade e a relação disso com a nossa felicidade? Tudo certo? Alguém quer fazer alguma colocação? Sempre associei personalidade com um gênio, né? Assim, ó, por exemplo, a pessoa tem a personalidade e é calma, então é o gênio dela esse. Então, para a gente poder entender agora, a personalidade, na verdade, é a ambientação, até a ambientação do corpo é a personalidade, e isso de ser calmo, a questão do gênio está ligado com a individualidade. Porque assim, ó, a somatória, a individualidade, ela vai fazer uma incidência aqui. A personalidade é como se ela fosse uma pequena porção daquilo que tem na sua individualidade. Então, se calma é uma conquista, você vai ter calma aqui. Ela vai estar aqui. Mas aqui, nessa personalidade, você elegeu tudo aquilo que é facilitador para as transformações que você precisa. E que normalmente você deixou muito evidente um tema que vem muito pronunciado, que é aquilo que você precisa fazer uma mudança. Mas também vem pronunciado aquilo que te ajuda. Então, eu trago as duas coisas. Sempre. Então, lembra que o Evangelho vai falar assim, ó, você trouxe as suas tendências e a voz da consciência. Ou seja, a voz da consciência é aquilo que eu tenho de bom. As tendências é aquilo que eu tenho de dificuldade. As duas coisas estão presentes aqui. E elas vão ser bem marcadas, bem pronunciadas. Então, normalmente eu sei onde precisa fazer o ajuste. Mas não é o meu todo que está aqui. Eu tenho mais experiências que isso. Só que agora elas não são importantes para esse momento. Elas vão ficar arquivadas. Não, não vão me atrapalhar. Tudo bem? Podemos encerrar?